Vamos estar vendo aí essa passagem da carta aos Hebreus, no capítulo 13, o verso de número 8. Se alguém puder trazer uma água para mim, por favor. Glória a Deus. A igreja pode se colocar de pé, vai ser rapidinho. Glória seja dada no nome de Jesus. Glória a Deus. Verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Vamos dizer toda a igreja? No 3, 1, 2, 3. Jesus Cristo escolhe só duas pessoas e diga para elas assim: Jesus Cristo é o mesmo. Pode dizer. Glória a Deus. Aleluia. Talvez seja essa palavra que essa pessoa precisava ouvir nessa noite. Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável. Aleluia, glória a Deus. Curve sua fronte. Soberano Deus, eterno Pai, glorificamos o Teu nome por mais essa oportunidade. Eu já sinto a Tua presença no nosso meio. Obrigada pela Tua presença, Espírito Santo. Obrigado por estar no nosso meio. Obrigado por estar neste lugar, Senhor. O que seria esta reunião se não fosse a Tua presença? Se a Tua presença não estivesse aqui, Senhor, de nada valeria, Senhor. Mas graças a Deus pela Tua presença no nosso meio. Por isso, ó Pai, faz com que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração venha ser transmitida, Pai, pelo Teu Espírito, ó Pai, que eu diminua nesta noite, que eu desapareça, Senhor, que o Senhor ministre o Teu propósito através da minha vida ao coração desta pessoa, ao coração da Tua filha, do Teu filho, que está aqui nesta noite, quem sabe precisando ouvir uma palavra, Senhor. Sei que existe alguns que veio, Pai, simplesmente porque tem um culto, mas tem outros que veio, Pai, apesar do culto, porque queria ouvir uma palavra do Teu coração, uma palavra que direciona, uma palavra que muda o rumo, uma palavra que reanima a fé. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Tu conhece cada vida, Tu conhece cada coração, e eu me coloco na posição que o Senhor quer nessa noite, para liberar uma palavra sobre a vida dos Teus filhinhos. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar, amados. Glória a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez. Ministrar a palavra do Senhor é sempre uma responsabilidade muito grande. E todas as vezes que preciso estar aqui, o temor é enorme. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está no nosso meio, Ele está nas nossas vidas, e é Ele quem nos garante, é Ele quem nos dá a ordem, porque é Ele mesmo que está conosco. O Senhor, Ele não nos chama e dá a ordem para nós e nos deixa aí sozinho. Pode ir. Sabe aquele amigo falso que diz: pode ir que eu vou estar lá, e naquela hora exata não está? Pode ir que eu vou contigo. E a pessoa se esforça, levanta e chega lá, o amigo não está. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo não nos abandona, Ele está conosco. Glória a Deus, Ele está conosco. Amados irmãos, essa carta que nós lemos, essa carta aos Hebreus, ainda há muita discussão quanto à autoria desta carta. Uns dá o privilégio para Paulo, mas ainda não é certo que Paulo escrevera esta carta por algumas palavras e algumas identidades contidas na palavra que não corresponde, que não parece ser a de Paulo. Então ainda há essa discussão. Mas a grande verdade, mesmo a respeito disso, foi a expressão de Orígenes, segundo as palavras de Eusébio, que diz que só Deus sabe. E uma das certezas que nós temos é que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Embora não sabemos da autoria desta carta,
o propósito do autor que escreveu, ele não deixou nenhuma margem de dúvida quanto o que ele queria passar, quanto a sua mensagem para o seu destinatário. E os seus ouvintes, aqueles a quem seria direcionada essa carta, seriam os judeus. Foi para os judeus cristãos, os cristãos judeus, estes que estavam firmes, mas que com o passar do tempo, estes começaram a ficarem divididos quanto ao cristianismo e o judaísmo. E agora, naquele tempo, os cristãos se reuniam muito nas casas para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Ainda não tinha um templo, ainda não se reuniam no templo, em um lugar onde tem um púlpito, onde tem toda ali a cerimônia de costume do judaísmo. E alguns irmãos começaram a observar isso. Começaram a observar que o cristianismo, aqueles que estavam seguindo a lei de Cristo, reuniam-se em casas, não tinha um templo, não tinha os costumes, não tinha toda aquela religiosidade, e muitos começaram a enfraquecer, e como muitos começaram então a pular para o outro lado, a voltar novamente para o judaísmo, abandonando a fé no cristianismo. Por assim agir, muitos começaram a viver nesse dilema. Com isso, o crescimento espiritual daquele povo começava a decair, começava a declinar. Aquele povo não crescia espiritualmente. E irmãos, o crescimento espiritual só acontece através da palavra de Deus. O crescimento espiritual só vai acontecer na minha e na tua vida a partir do momento que nós ouvirmos e darmos ouvidos à palavra de Deus. Quando nós ouvirmos a palavra de Deus e procuramos obedecer à palavra de Deus, daí então vem o crescimento, daí então nós temos a vida por intermédio da palavra, quando nós exercemos a palavra de Deus. Porque a palavra de Jesus, ela é espírito e vida. Aquele que ouve, aquele que obedece a palavra de Deus, este tem vida em si, porque a palavra de Deus gera vida. Quando nós lemos lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 6, no verso de número 63, diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus falando, as palavras que saem de mim, ela é Espírito e vida. Só Jesus Cristo tem a palavra que dá vida ao homem. Só Jesus Cristo tem a palavra que faz com que o homem, morto espiritualmente falando, comece então a ter vida em si. Porque todo aquele que ainda não tem Jesus na sua vida, todo aquele que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda não tem vida em si. O Espírito Santo entra produzindo vida a partir do momento que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo. Quando eu reconheço o que Jesus fez pela minha vida, quando eu reconheço o que Jesus fez foi por mim, e eu aceito o seu sacrifício, e eu aceito Jesus na minha vida, aí o Espírito então entra na minha vida, e agora eu passo a ser uma alma vivente, com o Espírito vivo para aquilo que é da parte de Deus. Então só as palavras de Jesus produzem vida no homem. Quem dela não se alimenta,
Quem da palavra de Deus não se alimenta, não tem vida em si, porque só a palavra de Cristo gera vida. Aleluia. E quando nós observamos isso, nós podemos ver Jesus quando esteve aqui entre nós. Quando Jesus esteve no meio, em carne aqui, nós podemos observar que através da palavra que saía de Jesus, as coisas começavam a acontecer. Aquele que não tinha vida, voltava a ter vida. Quantos não lembram da história da passagem do conto sobre Lázaro, morto já há 4 dias, e pelo poder da palavra de Cristo, ele dá uma ordem, a vida entra em Lázaro e Lázaro passa a viver. Quem não se lembra da jovem Talita Cúmia, que estava morta, mas quando Jesus chegou, chamou-a pelo nome, a vida entrou naquela moça morta e ela passou a viver. Quem não sabe da história que quando Jesus vai andando com os seus discípulos, e ali ele entra em uma cidade, e quando ele chega na porta, vem em sua direção, saindo da cidade, um cortejo, um defunto sendo levado, um jovem jaz morto, um jovem que pertencia à sua mãe, e essa mãe viúva, mas Jesus para o cortejo, e com o poder da palavra, Jesus diz: jovem, levanta. E a vida entra no jovem e o jovem passa a falar, a ter vida. O poder da palavra, querido, de Jesus, gera vida no homem. Glória seja dado o nome do Senhor para sempre. É pelo poder da palavra que nós estamos de pé. É pelo poder da palavra que nós somos e podemos nos considerar como vivos. Porque a palavra de Deus é a que está em nós. A palavra de Deus é que gera vida. E depois disso, o crescimento espiritual. Não há crescimento espiritual sem primeiro ter vida. A lógica é, tem vida, daí então vai passar a crescer espiritualmente. Existem muitas pessoas que não estão avançando espiritualmente falando. Não crescem, porque essa era um dos pontos que o autor mais questionou. Vocês, pelo tempo que têm, já eram para serem mestres. Pelo tempo que têm, já eram para vocês estarem ensinando. Pelo tempo que têm, já era para vocês estarem firmes. Homens cheios do Espírito Santo. Mas vocês ainda continuam fracos, ainda vocês continuam como menino, vocês não têm condição nenhuma de receber uma palavra mais recheada, mais forte, porque vocês ainda não suportam, porque vocês vivem como meninos. Existem muitas coisas que ainda Deus não liberou sobre a vida de pessoas, porque estão ainda como criança, como menino, não suportam aquilo que Deus tem para liberar. Não suportam o que Deus tem para liberar, porque não estão preparados, não estão com o seu espírito vivificado, não estão crescendo espiritualmente. Não é a vontade de Deus que continuemos, porque o propósito de Deus, à medida que andemos com Ele, essa medida é que nós devemos cada vez mais sermos parecidos com Ele, crescendo, avançando. Não tem essa, querido, porque muitas das vezes, quando o homem vem para Cristo, a mulher vem para Cristo, sabe, com aquela chama acesa, com aquele coração quebrantado, cheio de fé, reconhecendo o que Jesus fez. E muitas das vezes, ao longo do tempo, ao longo da caminhada, ao invés de ir avançando, essa pessoa vai declinando. A fé que era para ir aumentando, em muitos casos a pessoa vai perdendo, mas deveria ser ao contrário. Todas as vezes que nós viemos à casa do Senhor e ouvimos a palavra, todas as vezes que lá na sua casa você abre a palavra para poder ter um momento com Deus,
Cada vez que você fazer isso, é um passo a mais de crescimento espiritual, de fortalecimento, de avanço. Mas o que nós vemos muitas das vezes não é isso. São pessoas cada vez mais carentes, pessoas cada vez mais precisando, pessoas que não têm a palavra para liberar sobre aqueles que estão do seu lado muitas das vezes. Não, eu vou anotar o seu nome e vou ligar para o pastor, para que ele ore por você. Pessoas que ouvem, mas não têm forças para ajudar o outro. Só através da palavra, querido, nós podemos ter vida em nós, e através da vida o crescimento espiritual. Nós precisamos alimentar da palavra de Deus, e não somente isso, ter tempo para com Deus. Louvado é o nome do Senhor. Se nós não alimentarmos da palavra, não teremos vida. Se nós não termos vida, nós não cresceremos espiritualmente. Se nós não crescermos espiritualmente, nós não daremos frutos. Porque os frutos é pelo Espírito. Então, tem esta regra, essa linha, onde nós precisamos alimentar da palavra de Deus, buscar do Senhor, então ter a vida através da palavra, e o Espírito que está em nós crescer, e o Espírito que está em nós se fortalecer, e os frutos naturalmente aparecerão. Não precisará de esforço para dar fruto. Os frutos serão notórios. A alegria será vibrante, presente. A paz no interior será real. Tudo em nós parecerá, porque em nós está o Espírito vivificado, aleluia. E uma das grandes mensagens do autor aos Hebreus é o ser constante. Ser constante no amor fraternal, ser constante na fé em Cristo Jesus, ser constante. E a constância não é algo simples, querido, não é algo fácil. Por quê? Porque nós somos seres vulneráveis, e ser constante para nós é um grande desafio. Ser firme para nós, que estamos sujeitos a variações, a mudanças, é um grande desafio. Nós sofremos mudanças repentinas, dependendo da situação que nós estamos vivendo, dependendo do momento que nós iremos passar, ou que nós estamos passando, nós estamos sujeitos a sofrer mudanças. E manter-se firme e constante mediante a essas situações, isso se torna quase impossível para nós. Nós somos seres atingíveis. Somos seres que facilmente é atingível. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, que elas são vulneráveis aos ataques. E quantos de nós muitas das vezes somos atacados, e quantos de nós às vezes somos atingidos. E então aí vem as mudanças no nosso comportamento, mudanças na nossa maneira de ser. Começamos a mudar, acontece primeiro na nossa mente, da nossa mente ela logo nos leva a ter atitudes, e atitudes estas que muitas das vezes nos levam para longe do propósito, longe para aquilo onde antes estávamos firmados e crentes. Era assim que estavam os judeus, a qual esta carta foi direcionada. Um povo que deixou com que a situação mudasse a sua crença, a sua fé em Jesus Cristo, e começaram então a ter vontades e viver o paganismo, viver as religiosidades, viver o farisaísmo, fugindo daquilo
que Cristo os ensinou, daquilo que Cristo tinha para eles. E nós precisamos ter muito cuidado, porque dentre muitas mudanças que nós temos, querido, uma coisa não pode mudar. Uma coisa precisa ser constante. Uma coisa precisa estar firme, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Só em Jesus há salvação. Só em Jesus há a transformação no ser humano. Por isso a nossa fé em Jesus Cristo jamais pode ser abalada, pode ser mudada, pode sofrer essa variação. Tudo em nós está sujeito a mudanças, mas a nossa fé em Jesus não. Ela precisa ser constante, ela precisa ser firme, aleluia. Essa fé precisa ser inabalável, inatingível. O tempo não pode abalar a minha fé. A situação presente não pode abalar a minha fé. As circunstâncias não podem abalar a minha fé. Não importa a notícia que você recebeu, ela não pode abalar a sua fé. Ela pode abalar o teu emocional, ela pode te trazer uma tristeza, mas a tua fé precisa ser inabalável. A tua fé precisa ser constante. A tua fé não pode ser atingida. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. O medo, o desânimo, ela não pode tocar, ela não pode atingir a tua fé, a nossa fé. Louvado é o nome do Senhor. O passado, o presente, o futuro, nada pode atingir a fé que temos em Cristo Jesus. Por quê? Porque está em Cristo Jesus. No verso 8 que lemos diz que Jesus Cristo é o mesmo. Então, se Cristo é o mesmo, o tempo não tem poder sobre Jesus. As circunstâncias não têm poder sobre Jesus. Os homens, ao longo da história, ao longo das gerações, não tiveram nenhuma ação que pudesse mudar a pessoa de Jesus. Por mais frustrantes que foram as ações humanas, por mais decepcionantes que foram, onde frustraram a muitos, mas a Jesus Cristo, não. Porque Ele, segundo a sua palavra, Ele é o mesmo. O tempo não pode mudar. Louvado é o nome do Senhor. Nada, nem ninguém tem o poder para mudar a Deus. A sua vontade está acima de tudo. A sua vontade é soberana. Louvado é o nome do Senhor. Nada pode atingir o nosso mestre. O autor revela Jesus Cristo como aquele que está acima de tudo e de todos. Jesus Cristo, aquele que está acima de todas as coisas. Os cristãos judeus, eles estavam voltando ao farisaísmo, ou seja, estavam tendo a sua vida dissoluta, estavam tendo as suas vidas novamente sem determinação, sem constância, vivendo dissolutamente. E o que é isso? É alguém que está formado a um determinado aspecto ou um padrão e de repente se desfaz a outro totalmente diferente ao que cria. Assim estavam os cristãos ali. Eles começaram a dar mais valor ao templo. Eles começaram a dar mais valor aos líderes. Eles começaram a dar mais valor aos profetas. Começaram a dar mais valor às leis dadas por Moisés e aos costumes religiosos da época. O perigo, querido, de trocarmos os valores de Cristo por valores do homem.
estão dentro da igreja, estão cultuando, mas que os valores distorcidos, com os valores errados, com uma visão errada, com o alvo errado, desviaram sua atenção de Cristo e começaram a olhar para o templo, para o local, para o ambiente. Louvado é o nome do Senhor. Mas nada é maior do que Cristo. Por isso, o autor, ele começa na sua carta dizendo que Cristo, ele é superior aos profetas. Se você leu nisso, você vai ver ele dando esta palavra para eles, que Cristo, ele é superior, ele está acima dos profetas, que Cristo, ele está acima dos anjos, que Cristo, ele está acima de Moisés. Cristo é superior a qualquer líder humano. É como se ele estivesse falando: olha só o que vocês estão trocando. Vocês estão deixando aquilo que é maior por aquilo que é menor. Vocês estão deixando aquilo que é superior por aquilo que é inferior. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes dos profetas, Cristo, Deus, já estava lá. Antes dos anjos, Ele já estava comandando todo o universo, comandando os céus com o poder da sua glória. Ele mesmo foi quem chamou Moisés para servir, para ser servo. Então Ele é maior do que tudo, do que todos. Igual a Ele não há. Os anjos o adoram. Os profetas serviram e servem a Ele. Cristo está acima de tudo. A igreja hoje, ela vive por Ele. A igreja vive para Ele. A igreja vive dando louvor e honra para Ele, Cristo. Aquele que era e aquele que é. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Precisamos, queridos, estarmos fundamentados na palavra genuína do Senhor, porque nós vivemos em uma geração distorcida quanto ao cristianismo. Geração essa que pensam estar agradando a Cristo, que pensam estar servindo a Cristo, mas a sua conduta, mas a sua forma de cultuar, mas a sua forma de viver foge dos padrões de Cristo. E eu não estou falando de padrões de homens, líderes, mas eu estou falando de um padrão cristocêntrico, de um padrão que louva e exalta a Cristo, que tira o homem do centro e deixa aquele que precisa estar no centro, que é Cristo. Cultos que enaltecem a homens e não a Cristo. E nós precisamos ter cuidado, porque as palavras que vêm desses altares são palavras aparentemente boas, bonitas, formosas, mas que não é enraizada no cristianismo genuíno. São palavras que trazem sorriso ao rosto do homem, mas que não edificam o coração do homem. São palavras que aproximam o homem do altar, mas não aproximam o homem de Deus. São palavras que enchem o templo, mas que não enchem os corações da presença de Deus. Nós precisamos nos ater a isto, para não corrermos o risco de estarmos andando por estes caminhos. Jesus é o mesmo. Ele não mudou, a sua vontade é a mesma, e eu estou sentindo Deus aqui, a vontade de Deus é a mesma, Ele não mudou, as regras quanto à sua vontade é a mesma, Ele não mudou. Por mais que o homem manifesta algo que embeleze as palavras, por mais que o homem tentam fazer algumas coisas para atrair multidões, a palavra de Jesus é a mesma.
O que vai atrair pessoas convertidas não é a belezura da palavra, mas sim a genuína palavra liberada da própria boca de Cristo. Aleluia, aleluia. Mas a palavra de Cristo não agrada a muitos, mas salva. Só a palavra de Deus é que salva o pecador. Só a palavra de Deus é que traz transformação a vidas. Existem muitos que vêm e não permanecem, foram conquistados por palavras humanas. Mas aquele que é conquistado pela palavra de Deus, há transformação genuína no seu interior. E a sede, e a fome. E daí em diante essa pessoa não quer largar, porque entendeu o propósito, entendeu a verdade da palavra de Deus. Não se estranhe quando muitos se desviarem. Vieram emocionalmente. Não vieram convertidos ao Evangelho de Cristo. Só a palavra liberta, queridos. Só a palavra transforma. Só a palavra de Deus. Nós, como igreja, nós somos inabaláveis, porque o dono da igreja é inabalável. Nós somos fortes como igreja, porque o dono da igreja é forte. Quando estamos em Cristo, nós somos inabaláveis. E a palavra de Deus, ela é manifesta em nós. Certa vez, quando Josué, preocupado com o que viria, com o que aconteceria, e agora? Moisés morreu, agora eu sou o líder. O coração de Josué turbou, o coração de Josué se preocupou no momento presente dele, porque Moisés serviu grandemente e poderosamente. Deus estava com ele, mas agora Moisés se foi. Agora Josué tem que conduzir o povo, e o medo e a angústia bateu. Mas a palavra de Deus para Josué foi: não temas, porque assim como eu fui passado com Moisés, serei presente contigo. É Deus dizendo: eu sou o Deus do passado, aleluia, e sou Deus também do presente, louvado é o nome do Senhor. Eu não fiz lá no passado, sou o mesmo Deus que faz também no presente. Eu não operei lá no passado, sou o mesmo Deus que posso operar também aqui no presente. Eu fiz lá, faço aqui. Salvei lá, salvo aqui. Libertei lá, liberto aqui. A palavra fez lá, faz também aqui. Eu sou o mesmo. E Ele mesmo é quem diz: operando eu, quem é que pode impedir o agir da minha? Jesus faz hoje, porque Ele é o mesmo ontem e é o mesmo hoje, e será para sempre. É gostoso falar do que Deus fez, mas é muito mais ainda falar do que Deus faz, porque Ele faz no nosso meio. Porque, querido, o que falta? Crer na genuína palavra de Deus. Crer na genuína palavra de Deus, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Deus é aquele que cumpre a sua palavra. Deus foi com Josué, como ele mesmo disse. Josué encontrou força. Sabe por que Josué encontrou força? Porque a palavra de Deus foi liberada sobre a vida de Josué. Não foi um homem que chegou para Josué falando, mas a própria palavra de Deus. Tem diferença, querido. Quando Deus fala, tem diferença. Quando o homem fala, nada acontece. Mas quando é Deus falando, acontece, porque Ele pode com a sua palavra. Se Deus liberou algo sobre a tua vida, creia nesta palavra, porque vai acontecer. Se Deus falou contigo algo e ainda não aconteceu, não perca a fé, vai acontecer. Foi Ele quem falou lá, Ele é fiel para cumprir aqui. Louvado é o nome do Senhor. Então Deus, Ele vai cumprir o propósito dEle sobre a sua vida.
Existe um propósito de Deus que foi projetado sobre você. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Existe um projeto de Deus que foi liberado sobre você. E Ele está dizendo nessa noite: fui Deus para falar contigo, serei Deus para cumprir na tua vida. Porque eu sou o mesmo. Aquilo que falo e aquilo que faço, que falo, nada pode deter os projetos de Deus que está vindo sobre a tua direção. Nada pode deter o projeto de Deus que tem para a sua vida. Sei que a situação tem causado uma certa mudança em você. A situação tem até te esmorecido, mas assim diz o Senhor: não olhe para a situação, não olhe para a circunstância, olhe para aquele que liberou uma palavra sobre a tua vida. Olhe para aquele que liberou uma palavra, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Tem uma palavra de Deus que foi liberada sobre a tua vida. A palavra de Cristo ontem é a palavra de Cristo hoje. E a palavra de Cristo hoje é a palavra de Cristo amanhã. Ele não muda. O tempo muda as pessoas, mas o tempo não tem poder sobre Deus. E quem liberou a palavra sobre você foi Deus, que é imutável e não sofre mudança. Aquilo que Ele falou com convicção, mesmo sabendo que com o passar dos dias você mudaria. Olha só, com o passar do tempo você esmoreceria, com o passar do tempo até a tua fé cairia, mas Ele não está firmado no homem, mas na própria palavra que foi liberada dele mesmo. Por isso aquilo que Ele falou ontem está de pé hoje. Aquilo que Ele falou ontem está de pé hoje, porque Ele não muda e Ele não se arrepende daquilo que Ele fala. O Senhor te chamou para viver coisas sobrenaturais. O Senhor te chamou para viver coisas extraordinárias. O Senhor te chamou para mudar vidas. O Senhor te chamou para transformar vidas. O Senhor te chamou para restaurar vidas. E esta palavra vai concluir, vai acontecer na sua vida. Porque Deus não chama em vão. Deus não chama em vão. Quantas mensagens estão surgindo por aí que não condiz com o Evangelho. Feliz aquele que vive o Evangelho de Cristo. É sofrido, tem que ter coragem. Viver o Evangelho de Cristo não é fácil. Existem muitos que estão vivendo aí e achando a maior maravilha. Muitos estão fora do Evangelho de Cristo, está dentro de padrões humanos. O Evangelho de Cristo é renúncia. O Evangelho de Cristo é: o homem apague a sua luzinha, porque quem tem que brilhar é a minha. O Evangelho de Cristo não é o homem ser o popstar, não é o homem brilhar. O Evangelho de Cristo é Cristo brilhar. É fácil pregar que o homem precisa brilhar. É fácil. Quem é que não vai gostar de você? Quem é que não vai te amar? Dizendo que ele precisa ser exaltado, que ele precisa subir, que ele vai crescer. Quem é um homem que não vai te amar dizendo palavras como tais? Não vai gerar salvação, vai iludir a muitos por um tempo, porque só o que salva é a palavra genuína de Jesus. O homem não brilha, quem brilha é Jesus no homem. Desculpa, querido, é o Espírito Santo. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é diminuir o homem e deixar que Deus cresça.
Nunca na história você vai ver Deus exaltando o homem para que o nome deste homem pudesse ser o extraordinário. Não. Deus exaltou o homem para que o nome dele pudesse ir a nações e nações, como Deus que faz, como Deus que opera, como Deus que age. Quando o homem entender isso, Deus vai começar a soprar. Como o homem entender isso, que não é ele, e tem muitos que estão dizendo por palavras, por boca, palavras jogadas para fora. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu íntimo, Deus sabe da intenção. Tu pode até falar com a boca dizendo é Deus que precisa ser exaltado, mas Ele sabe das intenções do profundo que nem mesmo você conhece. Deus sabe, por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu posso enganar a mim mesmo, mas não posso enganar a Deus. Às vezes eu iludo a mim mesmo, achando, não, Deus sabe. E Ele só vai soprar quando Ele saber que é o nome dEle que vai ser glorificado naquela vida, que é a luz dEle que vai brilhar naquela vida. Jesus. Não é fácil, mas é gostoso. O Espírito Santo nos alimenta. O Espírito Santo manda o bálsamo. Quando aqueles que não aceitam chicoteiam, porque a pregação do Evangelho genuíno está sendo pregada, o Espírito Santo fala, não se preocupe, a minha graça te basta, o meu bálsamo está sobre a tua vida, não vai te faltar nada, profeta, não vai te faltar nada, mensageiro da palavra de Deus, não vai te faltar nada. Seja fiel à palavra de Deus, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de perder. Quem não tem medo de perder ganha, mas quem tem medo de perder perde. Compare e veja que em toda a história Deus nunca exaltou o homem, mas Ele fez com que a sua glória brilhasse no homem, para que as nações reconhecessem o seu poder. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Eu posso mudar, minha geração pode mudar, outra geração que virão pode mudar, mas Ele sempre permanecerá o mesmo, e a verdade da sua palavra sempre vai ser pregada, nem que seja pela minoria, mas vai ser pregada. Vai ser pregada. Estou concluindo. Eu concluo essa mensagem, glória a Deus, com essa reflexão. Curve sua cabeça nessa noite. Curve sua cabeça. Feche os teus olhos. Se você reconhece que é Deus que tem que brilhar em você, e Ele vai brilhar quando Ele achar em nós aquele espaço que Ele espera de nós, que Ele espera para fazer o que Ele quer fazer. Apesar das muitas mudanças repentinas que nós sofremos, nós temos conosco alguém que jamais muda, alguém que não sofre mudança. Assim como Ele foi, Ele é, e assim como Ele é, Ele será para sempre. Ele não vai mudar porque você mudou, assim como Ele não vai desistir só porque você desistiu. E Ele te diz hoje, se as tuas forças é pequena, coloque-a sobre o Senhor nessa noite. Se debruce nos braços dEle, porque se tu és fraco, Ele é forte. Se tu mudou, Ele não muda. A palavra dEle permanece sobre a tua vida. Ele é forte o suficiente para te sustentar. Lembre-se que você nunca será uma pessoa constante se ter como um exemplo as pessoas, o sistema, o mundo, ou até mesmo a religião como base. Só Cristo, Jesus, é a base segura para sermos constantes naquilo que cremos. Olhe para Cristo.
pois é Ele que alimenta a sua fé, e com a fé nele você nunca será abalado. Olhe para Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por tudo. Quero louvar pela tua palavra, Senhor. Quero louvar, Senhor, pelos teus filhinhos. Quero te louvar, Senhor, pela genuinidade, pela fidelidade da sua palavra, pelo teu Espírito que ministra, pelas tuas verdades, Senhor, que não é escondida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Deus, de estarmos trilhando um caminho perfeito, de estarmos trilhando um caminho genuíno, um caminho libertador, um caminho que desfaz do meu eu, mas que engrandece o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo poder da tua palavra. Obrigado, Senhor, por ser o mesmo. Obrigado por não mudar. Graças nós te damos, Senhor, pela tua imutabilidade, por ser esse Deus genuíno e poderoso para sempre. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido para andar contigo. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido pessoas vulneráveis, pessoas sujeitas à mudança. Obrigado, Senhor, por estar nos abraçando. Obrigado, Senhor, por estar nos sustentando. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias. Abençoe toda a tua amada igreja nesta noite. Continua, Pai, sustentando o teu povo. Continua sustentando cada um de nós. Te louvo por tudo e te dou graças por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.